Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo. Eu confesso que eu pensei montes de vezes como é que haveria de fazer este vídeo. Eu tinha matéria mais que suficiente para fazer alguns vídeos de LRF, explicar algumas técnicas, mas resolvi seguir o conselho de uma subscritora, é um casal de subscritores que pescam, acho isso fantástico, e a ideia dela era fazer um vídeo para a família, um vídeo de pesca para a família. 98% dos meus subscritores são homens, é normal, isto é um desporto mais virado para a vertente masculina. De qualquer das maneiras, a maior parte de nós temos mulher e filhos, e então eu resolvi fazer isso mesmo, resolvi pegar numa viagem que eu fiz para Tenerife este ano e tentar fazer o máximo possível para que vocês possam fazer uma viagem com a vossa família, porque a vossa mulher pode não gostar de pesca, até podem ter filhas e elas não gostam de pesca, eu tenho. Mas vocês conseguem fazer algo muito interessante, porque eu não conheço muitas mulheres que não gostem de viajar e não gostem de serem tratadas como rainhas, não é? E as férias são para isso mesmo, vocês conseguem estar a pescar num sítio muito, muito engraçado e ao mesmo tempo elas estarem-se a divertir, estarem a ser paparicadas, com piscina, com ginásio, jacuzzi, essas coisinhas todas que elas gostam, e sem prejudicar a família. Estão a perceber? Vocês divertem-se, elas divertem-se, e este vídeo vai ser sobre isso, fazerem o máximo possível de tempo, aproveitarem o máximo de tempo possível à pesca, sem prejudicarem a família. Ora, em vez de um hotel, eu escolhi um resort. O resort tem mais comunidades e vocês que usam nadar com uma cana de pesca, desde um 7º ou de um 8º andar, até ao vosso local de pesca. Neste caso escolhi o Costa 10, Resort Costa 10. Vocês têm algo um pouco mais barato se for no centro de Tenerife, mas eu não vos recomendo. Por exemplo, têm as Las Américas, as praias ali. Aquilo é muito engraçado, mas vocês depois não vão conseguir pescar. Existem lá mesmo montes de sinais para onde não podem pescar. É muito mais simples estarem num resort que tem uma saída direta para a praia, e então vocês pescam aí. Recomendo-vos logo ao início, no check-in, pedirem as chaves, as plaquinhas para as toalhas, custa 10 € cada, mas atenção, esses 10 € vocês trocam as toalhas ao longo da vossa estadia lá e depois no final devolvem as placas e eles vão-vos devolver os 10 € que vocês pagaram por cada toalha. Essas toalhas vocês deixam logo no início do dia numa cadeira e ficam a marcar o vosso lugar para a piscina. Convém dizer que não é muito populado. No resort tem mais que espaço para nadar, vocês não vão sentir-se umas salsichas dentro de uma piscina, não, tem montes de espaço. Aliás, tem piscinas por todo lado, tem piscinas junto ao mar, tem piscinas ao longo de todo o resort. Estejam completamente descansados. Obviamente que durante o dia vai haver montes de atividades para as crianças. Eu não filmei porque são crianças e não posso estar a filmar os filhos dos outros, não é? Mesmo durante esta filmagem eu fiz o máximo possível para todas as crianças aparecerem de costas. Há montes de material que eu corto porque eu não quero mostrar a cara dos filhos dos outros, não é? Obviamente, só aparece a da minha filha e a minha mulher e acabou. Já fizemos o nosso check-in, já temos as nossas plaquinhas para trocarmos pelas toalhas, e então o que é que devemos ter mais em atenção? Bom, quando fizerem a reserva do vosso quarto, para já, tenham em atenção que mais vale ir em pensão completa, não tem nada lá perto, o resort é isolado de tudo, tem o Hard Rock Hotel apenas ao lado, e algumas lojas, mas façam pensão completa porque são sabes muito mais caro andarem a comer fora e a qualidade de comida do resort é espetacular. Mesmo para mim que sou vegetariano e para a minha mulher, tinha montes de variedade e comida bastante boa, saudável. Basta dizer que tem vários chefes, uns a fazerem pizzas, outros a fazerem no forno peixe, carne, para quem gostar disso tudo. O próprio resort tem, salvo erro, 4 restaurantes extra, assim, um italiano, um japonês, um de carne apenas, que é rodízio, e mais outros. Ainda em relação ao resort e ao aluguer do quarto, vocês tenham atenção que nós vamos tentar pescar o máximo possível e não vamos andar com uma cana carregada desde o apartamento 1 até à praia. Eu recomendo-vos o seguinte: aquilo funciona mais ou menos assim, 100, 200, 300, 400, 500. Vocês fazem do 500 para cima, ou seja, a minha reserva, salvo erro, foi no 507 ou no 508, porque na parte de trás temos um portão que nos sai diretamente para a praia. Outra coisa muito importante é um carro. Vocês vão querer ver a ilha, não é? Obviamente, não vão para um sítio e vão ficar fechados apenas no resort, apesar de ficarem mesmo muito bem, acreditem no que eu vos digo, porque o nível de conforto é excelente, o nível de comida é excelente, mas querem dar uma vista de olhos, obviamente, pela ilha.
Recomendo-vos 2 dias. Alugar o carro durante 2 dias. Não vos convém alugar o carro fora do resort. Eu vou-vos explicar porquê. Vocês pagam se calhar metade do preço, imaginemos 20, 25 euros por um carro barato, a menos que vocês queiram ir para um Porsche ou um Mustang, tem-nos lá, mas sai-vos obviamente muito mais caro. Eu recomendo-vos alugar lá dentro por uma razão. A maior parte das empresas de aluguer de carros está em Tenerife, no centro, e nós estamos... este resort fica junto ao mar, obviamente, não é? Mesmo na praia. Atrás temos as montanhas e estamos um pouco longe mesmo de Tenerife, no centro. E então, para visitar os locais que vamos visitar no segundo vídeo, eu recomendo-vos o carro por 2 dias, um dia para visitar a ilha, os locais mais emblemáticos. Eu vou-vos mostrar quais é que são, acompanhado com muita pesca, obviamente, pelo meio, e um único dia para o maior ou mais bem cotado pelo 4º ano consecutivo parque aquático. Aquilo é partir o coração, mas obviamente que é obrigatório se vocês tiverem filhos, e eu tenho, e ela não se calava com isso, tive que ir. E então precisam de um carro para fazer isso. 2 dias chega-vos perfeitamente. Aluguem o carro dentro do resort. O resort tem sítios onde vocês podem alugar o carro, onde vocês podem fazer viagens, até viagens de pesca. Com 65 euros vocês têm um carro à porta que vos leva até ao barco, não precisam levar material, levam-vos até à pesca, apanham peixes enormes, depois levam-vos novamente para lá. Eu não fiz isso porque, como disse, este vídeo é centrado na família. Eu não vou pôr a ir para o meio do mar, divertir-me e deixar a família lá, apesar de eu saber que eles estão em muito boas mãos e de estarem a divertir imenso. Tentei optar pelo máximo possível junto com a minha família para que todos nos divertíssemos. Para terem uma ideia, nós levantávamos, íamos tomar um pequeno almoço e depois eles iriam para a piscina, e onde há montes de animações sempre, tanto para crianças como para adultos, e eu ia buscar ao quarto a minha cana e ia para a pesca por 1 hora antes da hora de almoço, que é quando nós quisermos. Só tinha que voltar, tomava banho e então ir almoçar. Vamos agora falar do material que eu levei. Bem, em LRF eu acho que tenho tudo o que existe na Europa e Japão. Eu era um grande consumidor, principalmente do Japão, antes de haver este tipo de amostras em Portugal, e então eu tenho tudo que possam imaginar, desde caranguejos, polvinhos, peixinhos, worms. Bem, o que eu vou fazer é resumir-vos ao máximo, e no segundo vídeo, isto é uma série de 2 vídeos, que no segundo vídeo vou mostrar os sítios que devem visitar com a vossa família. Mas nesse segundo vídeo vou-vos mostrar como é que vocês pescam sem amostras sequer. Podem pescar com um outro tipo de isco, a peixes ainda maiores, que vos vão dar muita luta, mas isso vocês veem no segundo. Para já, vamos centrar-nos numa pesca mais técnica, mais de LRF, muito fácil de utilizar mesmo para quem nunca pescou com amostras, para quem pesca ao fundo, para quem pesca com a boia, e consegue ter muitas capturas. Quando eu digo muitas capturas, é uma captura se calhar de 5 em 5 minutos, porque a água é tão clara que vocês estão a ver os peixes, vocês veem um cardume de peixe, vocês até se podem dar ao luxo quase de escolher o peixe que querem apanhar. Veem ali um cardume, veem um maior, pum, só tem que ter muita atenção ao peixe que lá está. O que é que eu usei? Bom, Hitchhiker Savage Gear. Esta cana é uma cana 5-20, eu utilizei uma gramagem um pouco superior, a ir até aos 20, porque nem sempre estou nesta ilha. Eu gosto de viajar muito. Se vocês não conhecerem, por exemplo, as nossas ilhas, Açores, Madeira, recomendo-vos vivamente, porque tem uma fauna incrível, as paisagens são deslumbrantes, mas neste caso eu vou só fixar-me nisto e mostrar-vos o porque é que eu uso este material nas minhas viagens, entre aspas, de pesca. Bom, olhem bem o tamanho disto, isto cabe em qualquer mala, vocês levam isto dentro da vossa mala sem qualquer problema. Isto tem uma ação 5-20, porque me permite tanto lançar amostras de LRF, como permite lançar amostras um pouco mais pesadas. Eu posso estar a trabalhar com um vinil de 14 gramas, uma sandil, e apanhar espécies maiores, dependendo do sítio onde eu esteja. Olhem bem para o tamanho disto, é mesmo muito pequenino, é 5-20, tal como eu já tinha dito, e tem 213 centímetros, está aqui. Ou seja, 2,13 metros é mais que suficiente para conseguirem pescar na maior parte dos sítios.
Com isso eu casei um carreto 2500, neste caso tenho o Epixor, não sei na altura se foi esse que utilizei, mas um carreto 2500 serve perfeitamente para este tipo de cana. Não convém utilizar algo muito maior porque depois ficavas muito pesado no pulso. Utilizei um 0.22, dependendo das espécies que vocês vão tentar capturar, utilizem mais ou menos. O 0.22 para mim funciona perfeitamente. E ainda uma caixinha de chumbos, neste caso de drop shot. E porquê drop shot? Bem, simplesmente porque eu queria ter a nossa amostra, neste caso até foi um worm, o mais perto possível do fundo. É aí que estão os peixes que nós andamos à procura. O que é que eu utilizei então como worms? Bom, isto é um ragworm da Savage Gear. E ainda Izome. Porquê Izome? Bem, é simples, não me levem a mal o que eu vou dizer, é assim, eles são muito parecidos. Este capturou os peixes maiores, ragworm, já tinha experiência por outras ilhas em que este capturou os peixes maiores, mas em Tenerife eu sabia que havia muitos peixes pequenos, principalmente junto às rochas, e então o Izome permite-me capturar mais. É contrassenso estar eu numa marca a falar bem de outra, mas é mesmo assim, isto funciona, por isso funciona, porque é que não hei de pescar? Acima de tudo eu sou um pescador, só depois um consultor. Juntamente com isso, o que é que eu utilizei? Bom, um pequeno chumbo, quem pesca ao fundo já sabe como é que é, mete o chumbo no final, não tem nada que saber, eu mostro nas capturas, vocês veem como é que está feita a montagem. E acima um anzol, deixa-me ver se eu acho os anzóis. Não. Tenho aqui. Olhem para isto. Vem bem o tamanho? Isto é um anzol número 10, convém ser deste tamanho, mais ou menos. É grande o suficiente para aguentar um peixe maiorzito e é pequeno o suficiente para apanhar a maior parte dos peixes que lá estão. Utilizei mais o quê? Pequenos vinis, as micro-sanilos, por exemplo. Levei camarões. Bem, eu levei um pouco de tudo. Deixa eu ver mais aqui. Bem, acho que aqui não tenho uma única amostra da Savage. Não tenho. Tenho os caranguejos, que não usei. Se os outros já eram grandes, imaginem estes. Pequenos polvos. Coisinhas deste género. Muito bonitinho, nada funciona. Se o objetivo forem os peixes que eu vos vou mostrar neste vídeo, vocês precisam dos Izome, comprem 2 ou 3 caixinhas disso, e dos ragworm, outra vez 2 ou 3 caixas, vocês estão bem servidos. Com isto, vocês já vão conseguir fazer montes de capturas, dezenas de capturas de montes de espécies diferentes. O que é que vocês necessitam mais? Bom, é assim, numa caixinha destas, convém levar como tal. Não sabemos se aparecem os peixitos maiores e então nada como levar os gigas. Em relação à noite, bom, sendo um resort obviamente que tem alguma animação, não é? Temos um painel onde está a mostrar ao longo do dia todas as animações, onde é que estão os animadores. Para terem uma ideia, não encontrei muitos portugueses, não encontrei um único brasileiro. A maior parte das pessoas que lá estão ou são espanholas, ou a maior parte até são inglesas ou alemãs. A faixa etária anda nos 30 para cima. Tem animações, tem uma praça enorme entre o resort, tem lá em cima um largo enorme e onde está a ver sempre constantemente animações à noite, seja teatro, seja dança, seja espetáculos. Encontrei brasileiros, estavam a fazer capoeira. Eu não sei se vou conseguir mostrar a música que estava a passar por causa dos direitos de autor, mas é obviamente que a música brasileira é muito divertido, eles a dançar capoeira, a dançar algumas danças indígenas, muito bom, o pessoal brasileiro é top. Como noite,
ainda depois de terminarem os eventos, vocês têm dentro do próprio resort um bar onde podem beber um copo. É o único sítio onde vocês pagam para consumir. Tem também karaoke. Tudo o resto vocês têm bares e restaurantes ao longo de todo o resort em que, com a vossa fitinha, onde mostra que tem tudo incluído, chegam lá, comem o que quiserem, bebem o que quiserem, quantas vezes quiserem. No restaurante é igual, se vocês quiserem secundar, terciar, até que ir para o lado vocês podem fazer isso. Se gostaram deste vídeo, então não percam o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre El Medona, Las Canárias, Masca, Santiago del Teide, Siam Park, que é o tal parque aquático, e também com muita pesca à mistura, com espécies maiores, também capturadas, para quem não gosta de pescar com amostras, com o tal isco misterioso que funciona bem em todo o mundo, em todos os sítios que eu fui. Utilizam este tipo de isco. É fenomenal, funciona perfeitamente, seja em água doce, seja em água salgada. E vocês vão se divertir muito. Levem a vossa família, pescam e sejam felizes.